1 Reis 19, do verso 1 ao 18, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Ó Jesus, a tua palavra está conosco essa manhã mais uma vez, e há uma necessidade no nosso coração, Pai, de recebermos um alimento espiritual nesse dia. Nós precisamos desse alimento, porque é sustento para a nossa vida. É o alimento espiritual, tão ou mais importante do que aquele que usamos para gerir e suprir a nossa carne, Pai. Por isso eu te peço que a tua palavra nos seja servida essa manhã como um verdadeiro alimento e traga restauração para a vida de muitos que a ouvirem, meu Pai. E eu peço ao Senhor que a tua graça, a tua unção estejam sobre mim, para que eu seja útil e possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. E todos nós aqui sejamos alcançados e transformados por ela. É a oração que eu faço ao Senhor com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está uma história muito conhecida do profeta Elias, que foi um dos homens mais usados por Deus em toda a Bíblia, né? Um profeta de feitos extraordinários, todos eles, claro, realizados pelo Senhor através dele. Há muitos feitos que a Bíblia relata do profeta Elias, um tipo de herói, não é? Alguém extremamente usado por Deus, mas que, como diz a Bíblia, até no Novo Testamento, todos os personagens que nós encontramos aqui, há uma passagem bíblica no Novo Testamento que diz que eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas,
sujeitos às mesmas tentações. Então, a figura do herói que eu citei aqui, ela simplesmente não existe. Não existem heróis, irmãos. Nós vemos muitos heróis na televisão, no cinema, né? Pessoas com poderes sobrenaturais e que nada lhes acontece, que são imunes a tudo. A Bíblia não existem heróis. Existem pessoas que Deus usa poderosamente. Existem pessoas que se tornam canais de Deus para a manifestação do seu poder. Mas não existem super-heróis. São todos pessoas como eu e como você. E se Deus quiser, Ele pode usar qualquer um de nós para o propósito que Ele tiver. E os feitos que pode fazer através de nós são tão ou maiores do que qualquer um feito através de qualquer um desses personagens. Então Elias, Eliseu, outro que teve ainda a porção dobrada do seu espírito, como diz a Bíblia, foram homens como nós. Pessoas normais, carne e osso, que cortava, que machucava, do mesmo jeito que qualquer um. E até Jesus, a Bíblia diz, foi homem também. Foi homem sujeito às mesmas debilidades e fraquezas de um corpo humano. A Bíblia mostra Jesus chorando, a Bíblia mostra Jesus sangrando, exatamente como qualquer um de nós. E Eliseu e Elias, no caso aqui retratado, também era um homem de Deus, mas certamente um homem comum. Ele era tão poderoso, vamos dizer assim, de acordo com o poder de Deus que operava nele, que muitos milagres foram feitos. Uma vez ele ordenou que não chovesse por 3 anos, e assim aconteceu, segundo a palavra de Deus, através do profeta. Então, muitas provas ele deu do poder de Deus que estava nele. E um pouquinho antes desse texto que nós lemos aqui, ele também tinha passado, logo um pouquinho antes, por uma experiência tremenda. Através dele, mortos foram 450 profetas de Baal, um Deus estranho, um Deus pagão, que tinha seus profetas, que tinha seus sacerdotes. Todos eles foram mortos pela mão de Elias. Veja, um só homem dar cabo de 450. Poder de Deus agindo sobre a vida dele. Poder de Deus que ele estava acostumado a vivenciar. Não era algo extraordinário, era algo do seu dia a dia, ser um instrumento de Deus nessas ocasiões. E era um homem que tinha também uma vitalidade enorme, não é? Que andava, que caminhava, que levava a palavra, que pregava. Tudo isso é um retrato do que a Bíblia nos fala sobre Elias. E aí chegamos ao capítulo que lemos aqui e vemos no versículo 2 o que acontece. Veja, vamos ler o 1 também. Acabe, o rei de Israel, fez saber a sua esposa Jezabel, que era uma serva de Baal, né? Tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Acabe contou para sua esposa, olha, o Elias, aqueles 450 profetas do seu Deus Baal, ele pegou uma espada, ele matou todos eles sozinho. E aí Jezabel não gostou muito da história. No versículo 2 diz assim, então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Não era WhatsApp, não era Facebook, nem era e-mail. Foi uma pessoa levar a mensagem de Jezabel macabra para Elias. E o que dizia essa mensagem? Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, uma ameaça de morte. Eu vou traspassar você com uma espada do mesmo jeito que você fez com os meus profetas de Baal. Amanhã, até amanhã, se isso não acontecer, a minha vida não vale nada. Eu entrego tudo nas mãos dos deuses. Então ela prometeu, ela jurou que no dia seguinte iria acabar com a vida do profeta Elias. E aí o que você espera de acordo com o histórico de Elias? Olha, se eu matei 450 profetas com a espada, não é uma mulherzinha dessa que vai me fazer temer, né? O que você acha? Não seria o normal? Não seria o natural, né? Você acabou de ser usado por Deus de uma forma tremenda para exercer um juízo sobre a idolatria e sobre Baal, e agora você vai temer a ameaça da mulher, do rei Acabe?
Mas foi exatamente isso que aconteceu. No versículo 3, a Bíblia diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O profeta normalmente andava acompanhado de um ajudante, de um rapaz, de um ajudante de ordens, que ali estava para servi-lo, para providenciar as coisas. E nesse momento que ele ouviu a ameaça de Jezabel, primeiro a Bíblia diz que ele temeu muito, ficou com muito medo, e levantou-se para salvar a sua vida e foi para outro lugar, foi para Berseba, uma cidade de Judá, porque ele estava em Israel, onde Acabe era o rei e Jezabel a rainha. Então ele sai de Israel e vai para Judá, vai para outro lugar, ou seja, ele fugiu. Até aí, tudo bem, não é? Às vezes é melhor fugir do que ficar enfrentando uma situação de perigo desnecessariamente. Mas o problema é que a Bíblia diz que ele temeu muito, que ele teve esse medo no seu coração. O medo se apoderou dele, ele se deixou tomar pelo medo. E aqui é que começa na sua vida um processo que vai terminar mal, porque ele vai se levar por esse medo, por essa angústia, e tudo que ele vai fazer a partir daqui é motivado por isso. E isso é um perigo, irmãos, para nós e para a lição que Deus quer nos dar essa manhã. Nós que somos iguais a Elias, também podemos fazer maravilhas, também podemos passar por medos profundos que acabem prejudicando a nossa vida. Se nós olharmos para o que Elias vai passar a partir daqui, nós vamos identificar sintomas de uma depressão. Não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, para você ver o que ele está passando aqui. Um medo que produz, primeiro, isolamento. Ele vai para outra cidade e a primeira providência, aquele seu ajudante que estava sempre com ele, ele diz: você fica aqui agora. Agora eu quero ficar sozinho. Normalmente o processo de depressão produz um isolamento, um auto-isolamento da pessoa, que fica dominada por sentimentos ruins e procura então se afastar, não quer contato, não quer alguém, mesmo que seja próximo, ela prefere o isolamento. Então Elias, nesse momento, entra nesse processo cuja tendência é piorar. Começa com esse isolamento, largando ali o seu ajudante e ficando sozinho. E aí depois, no verso 4, olha o que diz: ele mesmo, porém, se foi para onde? Para o deserto. Eu não quero mais ficar na cidade, além de estar sozinho, eu quero agora ficar num deserto. Eu não quero ver a cara de ninguém, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Esse é o sentimento de Elias nesse momento. E caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e o que ele fez? Pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois do isolamento, o que se apodera dele é a fuga, o isolamento completo, fugir da realidade, se afastar das pessoas, não quero ver a cara de ninguém, e aí chega o desejo da morte, que é um segundo passo nesse processo de depressão. Como se a morte fosse a solução para todos os meus problemas. Cansei, fiz a obra de Deus, fiz um monte de coisa, mas agora tem essa ameaça contra a minha vida, eu já não aguento mais. E aí começa a se considerar uma pessoa isolada, desprestigiada, que ninguém me dá valor, e que então o melhor para mim é morrer, me acabar logo com tudo isso. E aí Elias, ele pede a Deus que essa morte lhe seja providenciada. Mas aí, amados, é que está a lição. Começa a lição para a gente. Até aqui, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aliás, isso pode estar acontecendo com alguém aqui entre nós, nesse momento. O mesmo processo, a mesma tristeza, sem muita razão, o mesmo isolamento, a mesma vontade de ficar só, a mesma vontade de pedir a morte, a mesma vontade de achar que a morte é a solução e o final para todos os seus problemas. Isso pode estar acontecendo. Assim como aconteceu com Elias. Mesmo esse suposto herói bíblico, é gente como a gente, de carne e osso,
tem sentimento, tem pensamento, tem dor na alma, tem dor no corpo, tem dor em qualquer lugar, porque nós somos humanos e enfrentamos as nossas dores. Então a gente pode estar passando por isso. Mas a solução começa quando a gente começa a ver a providência de Deus na vida da gente. Olha, Deus poderia, na visão de alguns que trazem esse problema como um tabu, se a pessoa está passando por isso, certamente a culpa é dela. Se ela se deixou dominar por esse medo, miserável é Elias. Ele que não teve fé suficiente para superar essa dor. Ele que foi tão bom, agora fraquejou. E agora está sentindo tudo isso. Algumas pessoas poderiam pensar dessa forma. Dizer, ora, cadê a fé de Elias? Porque agora, uma simples ameaça faz com que ele passe por tudo isso e chegue a pedir a morte. Talvez até querendo atribuir a Elias algum pecado, alguma culpa sobre esta situação. E aí, talvez, na visão dessas pessoas, o Deus delas também deveria ser diferente. Deveria ser aquele que diz, Elias, enquanto você me serviu, meu poder foi contigo, e agora você me decepciona dessa forma, Elias. Agora também não quero mais saber de você. Abandono você e te deixo aí a própria sorte. Na visão de alguém que pensa assim, talvez o Deus dessa pessoa pudesse agir assim, Elias não correspondeu ao que eu esperava dele. Elias me decepcionou, então também vou abandoná-lo. Mas você vê no texto que não é isso que acontece. E é isso que eu quero dizer para você que está passando por algo semelhante. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não tem essa expectativa toda sobre nós. Às vezes nós temos uma expectativa maior sobre a gente do que o próprio Deus. Nós cobramos de nós uma fé que nós não temos. Nós cobramos de nós uma postura que nós não podemos manter sempre. Nós é que somos, às vezes, muito exigentes conosco. E isso é que afunda mais a gente. Talvez Elias estivesse um pouco se sentindo dessa forma. E aí se afunda ainda mais na depressão. Mas Deus, no versículo 5, vai dizer assim, olha, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E quando a pessoa está assim, ela quer dormir. Ela dorme, ela passa horas dormindo. E aí veio um anjo e o tocou e lhe disse, levanta-te e come. O que a Bíblia diz lá no Salmo 91? Que os anjos do Senhor se acampam ao redor, não é, irmãos? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Elias ainda é um homem de Deus. Você ainda é um homem de Deus. Você ainda é uma mulher de Deus. Há anjos do Senhor acampados ao teu redor. Elias teve o privilégio de vê-lo. Talvez você não tenha o privilégio de vê-lo. Mas foi o anjo que tocou lá em Elias, o acordou e preparou para ele uma comidinha que só a mamãe sabe fazer para a gente. Sabia disso? Aquele pratinho quentinho está lá esperando por Elias. Não existe aqui um Deus pronto a puni-lo porque ele falhou. Não existe aqui um Deus pronto a fuzilá-lo porque ele não atendeu às expectativas, ele não manteve a sua posição, a sua postura, então não serve mais, está descartado. Muito pelo contrário, o anjo continua lá, acampado ao seu redor. O anjo continua lá, investindo na sua vida. E o anjo diz, levanta-te e come. Versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Está quentinho, pãozinho quente. Você gosta de pãozinho quente? Quem não gosta de um pãozinho quente? Deus tem um pãozinho quente para você. Teu coração está frio. Teu coração está meio para baixo. Mas está lá o pãozinho quentinho. Na brasa, ali para ele. E ali uma botija d'água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Por que ele tornou a dormir? Porque ele está assim. Ele gostou do pãozinho. Ele gostou da aguinha. Mas a depressão está lá no coração dele. Aquele sentimento não o abandonou. E não é de uma hora para outra que ele vai embora. Então ele volta a dormir.
É o sintoma clássico, né, da pessoa que não quer nada, não quer fazer nada, não tem força para nada. Não é que ela não queira, ela não consegue, entende? E aí ela cai, ela dorme, ela fica ali mais uma vez. E nem fica tão impressionada com o anjo. Você já imaginou você ser acordado por um anjo? Qual a primeira coisa que você faria depois de dar um grito? Ah, um anjo. Ele não fica muito impressionado com isso, porque as coisas de Deus eram comuns para ele. Ele estava acostumado a ver muitos milagres. Mas ele está num estado que ele não liga muito para aquilo, ele come, bebe e simplesmente cai no sono novamente. E aí voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Agora o anjo já traz aqui uma missão para ele, mas continua lá. Ah, eu dei uma chance, ele dormiu, vou embora. Não, continua lá, guardando o sono dele. Enquanto você dorme, os anjos guardam o teu sono. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, guardando o teu sono. Em qualquer circunstância, esteja você numa fase de herói ou esteja você numa fase de fraqueza, o anjo do Senhor está ao teu lado, guardando você, providenciando o que você precisa e te dando aqui uma missão. O anjo disse: olha, come, porque você vai ter uma longa caminhada pela frente. Vai ser um caminho muito longo. Mas, nesse estado de espírito, Elias não consegue perceber. E isso, amados, não é maldade, não é falta de fé, é o estado. Então, eu não consigo perceber a grandeza de Deus. Eu não consigo perceber a misericórdia de Deus. Eu não consigo perceber o cuidado. Não é uma ingratidão. É simplesmente uma incapacidade de percepção, por causa do estado mental em que ele se encontra. Então ele não consegue perceber que aquilo é um milagre, tem um anjo ali dando comida a ele 2 vezes. Ele não consegue valorizar aquilo como talvez você e eu pudéssemos valorizar, não por maldade dele, mas pelo estado em que ele está, e esse estado ainda não passou. Ainda continua dessa mesma forma. E no verso 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Ô, comida boa, hein, irmão? Essa comida é forte mesmo, hein? Isso é gelé de mocotó para cima, né? 40 dias e 40 noites caminhando. Com a força daquela comida, ele foi ao monte de Deus, ao Monte Horebe. Ele foi para um encontro com Deus. Elias, que tinha tanta intimidade com Deus, ele precisou ir a um lugar para se encontrar com Deus. E foi lá ele andando 40 dias e 40 noites. E ali ele encontrou o que no Monte de Deus? Uma caverna. E ele entrou numa caverna e passou a noite. Você percebe que a depressão não saiu dele ainda? Ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida, mas o que ele fez? Entrou na caverna. Entrou na caverna do esconderijo. Na caverna que eu também não quero ver ninguém. No deserto que eu não quero encontrar ninguém. Na caverna porque eu quero me afundar lá, eu não quero ver a luz, eu quero ficar no escuro. Esse é o estado de espírito desse homem de Deus, quando entra naquela caverna no monte de Deus. E aí ali ele tem uma experiência com Deus. Diz aqui ainda no verso 9: e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aqui a experiência vai se tornar muito interessante, porque Deus não está aqui para fazer uma sabatina com Elias e cobrá-lo por tantas coisas e jogar na cara dele tudo aquilo que fez por ele, como talvez a gente fizesse, né? Que negócio é esse, Elias? Te dei tudo, te dei poder, te dei graça, te dei anjo, te dei comida, e agora você vem aqui nessa caverna, sai dessa. Ah. Tipo analista de Bagé, né? Uma joelhada no estômago, levanta daí, tal. Mas não acontece isso com Elias. Não acontece isso com Deus. Deus simplesmente faz uma pergunta. Eu acho muito importante na Bíblia quando Deus nos ensina com perguntas. O apóstolo Paulo, ele fazia isso direto. Lê as epístolas e você vê ele ensinando através de perguntas. Não dando as respostas, mas fazendo as perguntas. Para que eu pense,
para que eu raciocine em cima daquilo, por mais difícil que seja raciocinar numa circunstância como essa. Mas Deus faz a pergunta. E a pergunta que Deus faz é muito simples. Ele diz: o que você faz aqui, Elias? E aí? Conta a tua história. O que você está fazendo aqui nesta caverna? Não é? Eu não criei você para você viver numa caverna. Eu não te abençoei para você viver escondido aqui. Não criei você para você viver na escuridão. Na escuridão você estava antes de me conhecer, mas agora você conhece a luz. E agora você é um filho da luz, como Jesus disse para os discípulos. E a luz que há em você precisa brilhar. Não é para ser colocada debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas é para ser colocada no velador. É para iluminar todo mundo. Você aqui nessa caverna é um desperdício, Elias. Você é alguém cheio de luz, cheio de poder, cheio da graça de Deus. Eu tirei você do pecado, eu te salvei, eu transformei a tua mente. Não é o teu lugar ficar nessa caverna aqui, escondido. Aqui você não vai servir para tantas coisas que eu tenho para você. Então a pergunta de Deus é para que ele comece a raciocinar em relação a tudo isso. Eu não criei você, não investi tudo em você para você agora ficar escondido nessa caverna. Pensa bem, o que é que você está fazendo aqui? E aí Elias dá a resposta para Deus, e essa resposta é o coração, né, aberto. É o coração, vamos dizer assim, sem vergonha, né? De abrir e de revelar tudo que está ali dentro. Porque ele Deus só ali, não tem ninguém mais. É só ele Deus. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele diz assim: eu tenho trabalhado para o Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel, eles deixaram a tua aliança. Israel é um reino tenebroso. O governo de Acabe, sua mulher Jezabel, aquilo ali é uma desgraça. Em Israel já não se faz mais nada para o Deus dos exércitos. Baal estava dominando lá. E ele diz: eu não, eu sou zeloso, eu fui zeloso, sempre fui zeloso pela obra do Senhor. Eles deixaram a aliança, eles derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. E agora procuram tirar a minha vida. Ele diz para Deus o que estava no seu coração, o que motivou a sua depressão. O sentimento de que ele está sozinho. O sentimento de que só tem ele mais na terra, o resto é tudo poluído, o resto é tudo desgraçado, né? De que tudo ao seu redor está falido, está contaminado, está corrompido. E ele diz: eu sempre fui zeloso, mas agora estou sozinho aqui, não tem mais ninguém, só eu de profeta. Os teus filhos mataram os profetas, fiquei só eu. É o sentimento que ele tem agora e é revelado diante de Deus. Por quê? Toda angústia, ela tem uma justificativa. Todo processo de depressão tem um motivo. Não é? Dificilmente alguém, tudo bem, por um desajuste e tal, vai entrar num processo de depressão sem nenhuma causa. Mas normalmente ele tem uma causa. Ele foi disparado por algum problema pessoal, por algum problema, algum mal que aconteceu, alguma coisa muito grande com a qual eu não soube lidar. Isso vai me afetar, evidentemente, tem uma causa. E ele ali simplesmente expõe a causa para Deus. Eu olho para esse texto e eu vejo assim: Elias fazendo terapia com Deus. Elias tendo uma sessão de análise com Deus. Deus pergunta e ele responde, e ele fala tudo que está no seu coração, como qualquer um de nós poderia fazer com os nossos medos, com as nossas angústias, quando elas nos dominam e a gente entra nesse processo que muitas vezes acaba com a nossa vida. Mas no versículo 11, aí Deus fala assim, depois de ouvir: disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Deus ouve tudo o que ele tinha para dizer, e aí ele dá uma ordem para Elias, dizendo: olha, agora você sai dessa caverna, se coloca no monte. Primeiro, sai da caverna. Primeiro passo para você deixar essa depressão. Sai dessa caverna onde você se encontra, vai para o monte,
e Deus começa a se manifestar ou promover algumas manifestações extraordinárias com as quais Elias estava acostumado, mas ele começa a se manifestar para revelar para Elias quem de fato é Deus a quem ele serve durante tanto tempo. E o texto continua dizendo assim, olha: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas, olha, quebrava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta é repetida por Deus depois de uma manifestação sobrenatural que leva a gente e Elias a entender um pouco a respeito de Deus. Coisas que Elias estava cansado de saber e conhecer, manifestações sobrenaturais. Um vento que quebra pedra, algo sobrenatural. Mas Deus não estava no vento. Um terremoto, algo sobrenatural naquele monte, mas Deus não estava no terremoto. Um fogo tremendo apareceu ali, mas Deus não estava no fogo. Mostrando para Elias que nem sempre Deus vai estar nessas grandes coisas, nessas grandes manifestações, nesses grandes poderes sobrenaturais. Mas quando ele ouviu um cicio suave e tranquilo, aí ele saiu da caverna, enrolou o seu rostinho no manto. Eu fico imaginando Elias assim, né? Rostinho no manto, enroladinho, aquela cara de pobrezinho, né? Tristinho, coitadinho de mim, ó vida, ó azar, olha lá ele. E aí Deus fala: Elias, o que você está fazendo aqui? A mesma pergunta é repetida: o que você faz aqui? Entenda, Elias, quem sou eu. Entenda o meu relacionamento com você. Nem sempre você vai me achar nos terremotos, nos fogos, nos ventos, nas coisas grandiosas. Mas nas pequenas coisas, como um cicio tranquilo e suave, você também pode ouvir a minha voz. Nem sempre vai ser em um ato espalhafatoso que você vai me ver. Mas num pequeno detalhe da sua vida, você pode ter um encontro comigo. Você pode escutar o que eu tenho a te dizer. Em algo bem simples e pequeno, você pode ouvir a voz de Deus, Elias. E ele faz a mesma pergunta. Só que o problema, irmãos, é que Elias dá a mesma resposta. No versículo seguinte, ele vai falar exatamente a mesma resposta que ele deu na primeira vez. A mesma coisa, tintim por tintim, ele vai dizer. E ele diz: olha, estão querendo tirar a minha vida, eu fiquei sozinho, mataram os teus profetas, aquela coisa toda. Porque o processo ainda está se desenrolando no seu coração. E isso não é do dia para a noite. Mas a palavra de Deus, a transformação proposta por Deus, vai transformar a vida do profeta mais uma vez. E aí no versículo 15, o Senhor agora vai falar com ele, mais do que fazer uma pergunta, vai lhe dar uma ordem. Disse-lhe o Senhor: vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco, e quando você chegar lá, eu vou te dar 3 missões. Tem 3 coisas para você fazer ainda. O que Deus está dizendo? Que nós fomos chamados para sermos fontes de bênção. E quando eu exerço aquilo para o que eu fui chamado, eu entendo o quanto eu tenho valor diante de Deus. O profeta foi chamado para ungir, para ministrar, para trazer a palavra. Você foi chamado por Deus com um propósito que só você conhece. Você sabe do teu chamado, do dom que Deus te deu. E é no exercício desse dom,
que você vai superar as suas dores, as suas aflições, a sua depressão. É no exercício desse dom que as coisas vão ser transformadas na sua vida. Deus ouviu aquela ladainha toda de novo, mas não disse, é verdade, Elias, você tem razão. Disse, não, Elias, sai da caverna e vai, porque eu tenho 3 missões para você ainda. E você vai fazer essas 3 missões que eu vou te dar. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Você foi chamado para ungir, você foi chamado para ser bênção. Você vai ungir a Jeú, filho de Nimsi, rei sobre Israel, ou seja, no lugar de Acabe, no lugar deste que agora te perturba, com Jezabel que agora te perturba, você vai ungir o novo rei de Israel. Acabe e Jezabel vão passar, mas você vai continuar. Os teus inimigos vão morrer, mas você vai prevalecer. Você vai ungir o próximo rei de Israel. Eu ainda tenho um plano para você. Eu ainda tenho como fazer algo na sua vida. Você ainda tem utilidade para mim. Você é um instrumento que eu ainda quero usar. Esse sentimento de utilidade é o que nos ajuda a superar essas tristezas, essas dores da depressão. Você ainda é útil. Você não perdeu a sua utilidade porque algo ruim aconteceu com você. Você não perdeu o seu dom porque algo ruim aconteceu com você. Você ainda tem um dom maravilhoso dado por Deus. E Deus ainda quer usar você através desse dom. Esse é o teu chamado. E é por aí que Deus vai usar a sua vida. E é por aí que Deus vai trabalhar em você. E aí diz, você vai lá ungir 2 reis. Você vai fazer isso, Elias. Você vai obedecer essa minha ordem, porque eu tenho trabalho para você. E depois você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Só depois disso é que eu vou aposentar você. Tá bom, Elias? Ainda tenho coisas para você fazer. E quando você terminar essas 2 missões, aí sim você vai ungir Eliseu no seu lugar. E aí eu vou tomar você para mim. E aí você vai ficar na minha presença. Mas ele ainda diz para Elias aqui uma coisa. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Ou seja, não se preocupe com a sua vida. Não é Jezabel, não é Acabe, não é ninguém que vai tocar em alguém que eu chamei e que eu escolhi. A tua vida está nas minhas mãos. Jesus disse para nós, igreja, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém as arrebatará de lá. Essa é a nossa segurança. As ovelhas que somos nós, nas mãos do Senhor, protegidas por ela. Se alguém quiser nos ferir, vai enfrentar primeiro as mãos de Deus, a parar as flechas contra a nossa vida. E Deus diz a Elias, volte Elias, tranquilo, porque quem escapar vai ser pego pelo outro. E Jeú vai estar no lugar de Acabe. Acabe e Jezabel terão um fim terrível que eles merecem, mas você será preservado, você vai passar o seu cargo para Eliseu e você vai vir para junto de mim. Você conhece a história? Eliseu acompanhou Elias até o momento final da sua vida e Elias não perdeu a sua vida. Elias foi um profeta que não morreu. Aquele que queria a morte não morreu, irmãos. Deus o levou para si. A Bíblia diz que ele foi arrebatado para os céus vivo num carro de fogo. Então Elias está vivo até hoje, irmãos. Ele já lidou muito bem com a sua depressão e continua vivo até hoje. Livre dela. Amém? Porque está na presença de Deus vivo. Foi levado. Foi tomado. Mas no final, Deus dá aqui uma lição também para nós. Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos eles que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. No final, Deus diz para Elias o seguinte, olha, não pense que você é o único. Não pense que você está sozinho. Não pense que você é o último biscoito do pacote, né, como o pessoal diz aí, né?
Não pense. Tem mais 7.000, iguaizinhos a você, que não se dobraram. Em Israel, não estou falando em Judá não, em Israel. Tem 7.000 ali que ainda são fiéis, iguais a você. Você não está sozinho, nem você é o único e nem será o último. Isso mostra o quê? Nós não estamos sós. Não desista de ser honesto, não desista de ser do bem, não desista de ser de Deus, porque tem sempre alguém junto contigo nessa caminhada. Amém? Nas mãos de Deus você está, e das mãos de Deus Ele vai te guardar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Queria fazer uma oração junto com você essa manhã. Se você ouviu a palavra hoje, e Deus falou ao teu coração, essa palavra é para mim. Eu quero orar por você agora. Quero orar pedindo a Deus que essa experiência se complemente na tua vida, para que Deus te livre de todos esses males e restaure a tua vida. Você que ouviu a palavra e creu, é para mim, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos e colocar diante de Deus tudo aquilo que você está passando, crendo que o Senhor tem muito mais para fazer na tua vida. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento que Deus ainda quer usar. Teu dom não acabou, os planos de Deus para você não acabaram. Deus ainda tem planos para você. Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida. Então basta que você creia e se coloque diante dele. E essa depressão vai passar, essa tristeza vai passar, essa sensação de que nada dá certo vai mudar, porque Deus tem um plano para você. Pai amado, eu quero pedir pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, uma intervenção sobrenatural como foi naquele dia com Elias, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos teus filhos, fazendo essa mesma pergunta: o que você está fazendo nessa caverna, meu filho? O que você está fazendo nesse deserto? Aqui não é o teu lugar, não é no teu lugar ficar isolado, não é o teu lugar ficar preso no seu mundinho. Eu chamei você para você brilhar, eu chamei você para você ser luz aonde você estiver. Que você seja esse instrumento de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio do poder de Deus, agindo, ungindo pessoas, abençoando vidas, sendo um instrumento sempre nas mãos de Deus. Que Ele restaure você, que Ele restaure a tua fé, que Ele tire você desse buraco, que Ele te levante novamente, e que esse desejo de morte saia do teu coração. É o que eu peço, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos, orando junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você aí. Dá um abraço em alguém. Glória a Deus.